Seu tempo. Música do meu amigo Gildo Della Sela. O tempo diz que não é de ninguém, revela só quem as pessoas são. O seu relógio não contabiliza quantas batidas tem o seu coração. O tempo avisa que não quer saber se a encomenda que partiu chegou. Quem sobrou na curva, quem adormeceu, quem foi que sorriu, que se machucou. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo não tem tempo a perder, no mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Ao vivo pra vocês. Boa noite, amigos da Vinha do Senhor. Estou bastante feliz por estar novamente com todos vocês. Sintam-se indistintamente abraçados e beijados, ainda que virtualmente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite formulado para ministrar essa palestra sobre o livro Momentos de Sublimação, Psicografia do querido Divaldo Franco, referente ao capítulo 18, que trata da predominância do egoísmo, e dizer
que estou bastante lisonjeada com o mesmo. Gostaria de enviar um abraço fraterno para a nossa presidente Ildenira e para o nosso querido Ramon. Dito isso, passamos a nossa prece inicial antes de adentrarmos ao nosso tema da noite de hoje. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos. Divino amigo Jesus, amigos espirituais que aqui já se encontram, solicitamos o amparo, o contributo, o auxílio, para que possamos aprender os ensinamentos que aqui serão ministrados e levarmos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, erradicando ou buscando erradicar o egoísmo, extirpar este mal e buscarmos trabalhar a humildade, o amor e a fraternidade. Sede conosco, Mestre amado, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, gostaria de pedir licença a vocês para ler uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que sempre, com muita propriedade, vai nos falar do tema da nossa noite de hoje, que é sobre a predominância do egoísmo. Esse mal que necessitamos extirpá-lo de dentro de nós. E essa mensagem do benfeitor está no livro Encontros de Paz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Então eu peço licença para ler. Egoísmo, assevera o benfeitor Emmanuel, é a herança evidente de nossa antiga animalidade. Por toda parte, ainda vemos o egoísmo a repontar em toda a extensão do mundo. E continua o benfeitor. O egoísmo em família é o exclusivismo do sangue. No lar é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho é o despeito. Na propriedade transitória é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência é a vaidade intelectual. Na ignorância é a agressividade. E prossegue o benfeitor. Na riqueza amoedada é o espírito de usura. Na pobreza é a inveja destrutiva. Na madureza é o azedume. Na mocidade é a ingratidão. No ateísmo é a impiedade. Na fé religiosa é a intolerância. Na alegria é o excesso. Na tristeza é o isolamento. Nos fortes é a tirania. Nos fracos é a astúcia. Na afetividade é o ciúme. Na dor é o desespero. E prossegue o benfeitor, finalizando. Se desejarmos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo e aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício, no bem de todos. Conquistaremos com Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. E assim finaliza o benfeitor Emmanuel, que sempre com muita propriedade nas suas lições. Assevera Leon Denis, no livro Depois da Morte, que o egoísmo é a persistência em nós
desse individualismo feroz que caracteriza o animal, como vestígio do estado de inferioridade pelo qual todos já passamos. Mas, antes de tudo, o homem é um ser social. Está destinado a viver com seus semelhantes e nada pode fazer sem o concurso destes. É por isto que vivemos em sociedade. Abandonado de si mesmo, ficaria impotente para satisfazer suas necessidades, para desenvolver suas qualidades. E consoante o Dalai Lama, o egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole, que são a origem dos problemas do mundo. Todos esses problemas do mundo estão no contexto do egoísmo, nessa causa que é o egoísmo, e vai gerar, conforme assevera o Dalai Lama, a ignorância, a cólera e o descontrole. Impende referenciar que são conhecidos por nós e considerados flagelos da humanidade, já que não estão sujeitos à ação dos homens. Por exemplo, terremotos, maremotos, atividades vulcânicas, períodos de seca, enchentes, nevascas, tornados, furacões e epidemias. Contra os mesmos, pouco ou nada se consegue fazer a fim de evitar que aconteça. O que se consegue pelo avanço da tecnologia é prevenir a população para minimizar os efeitos. Mas, infelizmente, há outros flagelos promovidos pelo próprio homem. É o próprio homem que promove esses flagelos, tais como fome, guerras, desastres ambientais, ignorância, miséria extrema, trabalho escravo, corrupção, entre outros. Para estes, a lista é bem mais longa. E por detrás de todos estes, encontra-se o flagelo mais sutil de todos, no qual estes últimos têm a sua origem, considerando como verdadeira chaga da humanidade. E qual é esse flagelo? O egoísmo, meus amados. É o egoísmo. E encontra-se o egoísmo infiltrado não somente no plano individual, mas também em famílias, em classes sociais, associações, em povos e nações. Portanto, o egoísmo tem sua origem no instinto de defesa presente nos seres primitivos. Em todo ser humano ainda se encontra, meus amados, resquícios desse sentimento primário, cabendo a todos a tarefa de lapidá-lo, para que se transforme no sentimento oposto ao egoísmo. E qual é esse sentimento, meus amados? O altruísmo, aplicando-se plenamente a regra áurea de Jesus. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Somente o egoísmo individual e coletivo de governantes e governados é a resposta para a pergunta tais como:
Por que tanta fartura em algumas regiões e tanta miséria em outras? Como explicar, meus amados, tanto conhecimento e cultura em alguns povos e tanta ignorância em outros? Como explicar tantos locais limpos e saudáveis, onde seus habitantes gozam de saúde e bem-estar, enquanto outros padecem em meio à total falta de recursos básicos de higiene? Como explicar? Enquanto cada um estiver pensando somente em si mesmo, em suas necessidades, aspirações, as desigualdades poderão perdurar por muito tempo. Por muito tempo. É necessário pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo e buscarmos trabalhar pelo coletivo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o espírito Blaise Pascal assente que o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. O egoísmo e o orgulho que andam de mão dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Será sempre uma luta de interesses. O insigne codificador abordou essa questão com profundidade em O Livro dos Espíritos, nas questões 913 a 917. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. E também em Obras Póstumas. Sobre estas elucidações é que basearemos nossas reflexões sobre o tema. O benfeitor Viana de Carvalho, no livro Momentos de Sublimação, assevera que a codificação kardeciana é um dos mais notáveis contributos intelecto-morais oferecidos à humanidade em todos os tempos, por abranger ciência, filosofia e religião em um conjunto harmônico e sem jaça, ou seja, sem imperfeição. Os benfeitores espirituais, meus amados, são unânimes em afirmar que de todos os vícios, o mais radical é o egoísmo. E do egoísmo, deriva todo o mal. Advertem que é contra essa chaga da humanidade que os homens devem dirigir suas forças e sua coragem, já que é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. É preciso muita coragem para vencer a si mesmo. Assevera o insigne codificador que Deus não criou o mal e todas as suas leis conduzem ao bem. Então, o mal é criação nossa, com nossa invigilância. Aduz também que a terra passará para um estágio mais elevado na categoria dos mundos, apenas e tão somente quando o egoísmo estiver extirpado do coração de seus habitantes. Parece algo, meus amados, inatingível, se considerarmos somente os aspectos da vida presente e os interesses materiais. Se considerarmos só isso. O egoísmo
gera outros dois sentimentos perigosos, que são o orgulho e a vaidade. Nos tempos odiernos, não se exige do cristão que seja sacrificado nas fogueiras ou devorado pelas feras. O sacrifício maior está em nós mesmos e consiste no combate a esses sentimentos. Sairemos vitoriosos se a caridade nos inspirar e uma fé sólida e esclarecida nos sustentar. Já que o egoísmo está baseado em interesses pessoais de ordem material. Parece quase impossível que ele venha um dia a ser eliminado do coração humano. Como isso se dará, meus amados? Se até mesmo as instituições humanas alimentam e incentivam o comportamento egoísta. Essa foi a colocação de Kardec aos benfeitores espirituais. E a resposta se encontra na questão 914 do Livro dos Espíritos, que convém destacar, ler e refletir sempre. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isto depende da educação. Isto depende da educação. Então, a educação é a base fundamental. Kardec, que também foi professor, conhecia com profundidade a delicada questão da educação, podendo falar assim com autoridade sobre o assunto. Assim o fez na questão 917, quando perguntou: qual é o meio de se destruir o egoísmo? E baseado em sua própria experiência como educador, ele teceu os seguintes comentários: não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Homens de bem, meus amados. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a de manejar inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam plantas jovens. Então, se conhecer a arte de manejar caráteres, como se conhece a de manejar inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam plantas jovens. Melhor dizendo. Porém, falta ainda uma questão a ser resolvida. De que forma o Espiritismo poderá contribuir para a extinção do egoísmo no coração humano? A resposta foi dada por Fénelon na mesma questão 917. Ele assevera que o egoísmo enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, quando a vida moral predominar sobre a vida material, o egoísmo desaparece. O Espiritismo, meus amados, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. Por isso, repito, o sentimento oposto ao egoísmo é o altruísmo. Por ele,
pensamos mais e agimos melhor em favor da necessidade de todos. E os outros, por sua vez, também fariam o mesmo por nós. O mesmo por nós. A palavra altruísmo, meus amados, tem a sua origem no latim alter, que por sua vez deriva de altero, costumeiramente abreviado para altro, que em tradução livre para o português significa o outro, ou seja, amor para com os outros. Uma pessoa altruísta é aquela que se dedica aos outros. O altruísmo também pode ser visto como sinônimo para solidariedade e filantropia. Quem criou o vocábulo com o intuito de indicar atitudes opostas do egoísmo foi o filósofo francês Auguste Comte. Assevera o insigne codificador em obras póstumas que a maior parte das misérias da vida tem sua origem no egoísmo dos homens, visto que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e quer sua satisfação acima de tudo. Cada um procura naturalmente esta satisfação a qualquer preço e sacrifica sem escrúpulos os interesses do próximo, desde as menores até as maiores coisas, tanto de ordem moral quanto material. Daí os antagonismos sociais, os conflitos e as misérias, porque cada qual quer excluir seu vizinho. Cada qual quer excluir seu vizinho. Prossegue o insigne codificador, assentindo que o egoísmo tem sua raiz no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros, acreditando-se com direitos superiores. Fere-se, contudo, o que, segundo ele, atinge seus direitos. A importância que, por orgulho, dar à sua própria pessoa o torna naturalmente egoísta. O egoísmo e o orgulho têm sua origem em um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada teria feito que fosse inútil. Deus não criou mal. Foi o homem que o produziu. Foi o homem que produziu o mal. Pelo abuso que faz dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Esse sentimento, meus amados, cercado por limites justos, é então bom em si mesmo. É o exagero que o torna mau e pernicioso. A mesma coisa acontece com todas as paixões. Quando o homem muitas vezes ultrapassa seus limites providenciais. Ademais, Deus não criou egoísta e orgulhoso, mas sim simples e ignorante, como já é sabido por todos nós. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para sua conservação. Os homens, meus amados, não podem ser felizes se não vivem em paz. Quer dizer, se não são animados por um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Em resumo, enquanto tentarem esmagar-se uns aos outros, serão infelizes. Serão infelizes. A caridade e a fraternidade resume todas as condições, bem como todos os deveres sociais, mas supõe a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Então,
Com esses vícios, não há verdadeira fraternidade. Portanto, não há nem igualdade, nem liberdade. Porque o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Querem tudo para si. E esquecem dos outros. Estarão sempre aí os vermes roedores de todas as instituições progressistas, enquanto reinarem os sistemas sociais mais generosos, os mais sabiamente combinados, ruirão sobre seus golpes. Sem dúvida, é bonito proclamar o reino da fraternidade. Mas para que serve? Se o acompanha sempre uma causa destrutiva, eu diria que é construir sobre um terreno insalubre. Construir sobre um terreno insalubre. Em um tal país, se se quer homens saudáveis, não é suficiente enviar médico, porque morrerão como os outros. É preciso destruir as causas da insalubridade. Insalubridade. Se vocês querem que os homens vivam como irmãos na terra, não basta lhe dar lições de moral. Não basta. É preciso destruir as causas do antagonismo e atacar o princípio do mal, que é o orgulho e o egoísmo. É aquela ferida que deve merecer toda a atenção daqueles que querem seriamente o bem da humanidade. Enquanto, meus amados, esses obstáculos subsistir, verão seus esforços paralisados. Não apenas por uma resistência de inércia, mas por uma força ativa que trabalhará sem parar para destruir sua obra, porque toda ideia grande, generosa e libertadora arrasa as pretensões pessoais. Arrasa. É impossível, meus amados, destruir o egoísmo e o orgulho. Dirão alguns. Porque esses vícios são inerentes à espécie humana. Ora, se fosse assim, seria preciso perder a esperança em todo o progresso moral. Entretanto, quando se considera que o homem, em diferentes épocas, não se pode desconhecer um progresso evidente. Se ele progrediu, pode progredir ainda mais. De outro lado, será que não se encontra nenhum homem desprovido de orgulho e de egoísmo? Não existe, ao contrário, essas naturezas generosas em que o sentimento de amor ao próximo, de humildade e de devotamento e abnegação parece inato? Não existe pessoas assim, meus amados? Claro que existem. Em menor número do que os egoístas, isto é certo. Se fosse diferente, os egoístas não seria a regra. Mas existem mais naturezas generosas do que se imagina. E se parecem tão pouco numerosas, é porque o orgulho se coloca em evidência, enquanto que a virtude modesta fica na sombra. Então, se o egoísmo e o orgulho estivessem entre as condições necessárias para a humanidade, como as de alimentar-se para viver, não haveria exceções. O ponto essencial é transformar a exceção em regra. Para tanto, meus amados, é necessário, antes de tudo, destruir as causas que produzem e mantêm o mal. A principal dessas causas prende-se, evidentemente, à falsa ideia que o homem tem de sua natureza, de seu passado e de seu futuro. Não sabendo de onde vem, acredita ser mais do que é.
não sabendo para onde vai, concentra todo o seu interesse na vida terrena. Quer viver da forma mais agradável possível. Quer todas as satisfações, todas as vantagens possíveis. Por isso, avança sem escrúpulo sobre o vizinho, se este lhe for um obstáculo. É preciso que ele domine. A igualdade daria a outros os direitos que quer só para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. Quer a liberdade para si e a concebe para os outros, desde que não atinja nenhuma de suas prerrogativas. Se todos têm as mesmas pretensões, há conflitos eternos que fazem custar muito caro alguns prazeres que se chega a conseguir. O homem deve se identificar com a vida futura e mudar completamente sua maneira de ver as coisas. Como um indivíduo que vai ficar apenas algumas horas em uma residência e sabe que, quando sair, terá outra magnífica para o resto de seus dias. A importância da vida presente, meus amados, tão triste, tão curta, tão efêmera, apaga-se diante do esplendor do futuro infinito que se abre à frente. A consequência natural, lógica, dessa atitude é sacrificar um presente transitório por um futuro durável. Enquanto antes sacrificava tudo pelo presente. Se a vida futura se torna sua meta, pouco importa. É um pouco mais ou um pouco menos nesta aqui. Pouco importa. Os interesses mundanos são o acessório e não o principal. Trabalha-se no presente para assegurar a posição no futuro. E mais, sabe-se em que condições se pode ser feliz. Em que condições se pode ser feliz? Pelos interesses mundanos, o homem pode colocar obstáculos às condições para ser feliz. Por isso, é essencial descartá-los. Ele se torna egoísta pela força dos fatos. Se voltar seus olhos para o alto, para uma felicidade que ninguém pode entravar, não terá interesses em destruir seu próximo. E o egoísmo não encontra mais espaço, embora lhe reste sempre o estímulo do orgulho. Para que o orgulhoso pare de acreditar em sua superioridade, é preciso provar-lhe que ele não é mais que os outros e que os outros são tanto quanto ele. Os outros são tanto quanto ele. Que a igualdade é um fato, meus amados, e não apenas uma bela teoria filosófica. Verdades que ressaltam na preexistência da alma e da reencarnação. Outro sim. Sem a preexistência da alma, o homem é levado a crer que Deus o superdotou excepcionalmente, porque nele crê. Quando não crê, dá graças ao acaso e ao seu próprio mérito. A preexistência, iniciando na vida anterior da alma, o ensina a distinguir a vida espiritual infinita da vida corporal temporária. Por aí sabe que as almas saem iguais da mão do Criador, que tem o mesmo ponto de partida e o mesmo objetivo, que todas devem atingir em mais ou menos tempo, de acordo com os esforços de cada um. Sabe que ele próprio só chegou ao que é
depois de ter penosamente vegetado por muito tempo, como os outros que estão em grau inferiores. Entre os mais atrasados e os mais adiantados, existe apenas uma questão de tempo. E as vantagens de nascimento são puramente corporais, independem do espírito. Que o mais simples proletário, em outra existência, pode nascer em um trono, e o mais poderoso renascer proletário. Porém, se só considera a vida corporal, vê as desigualdades sociais do momento que o atinge. Mas, se voltar para o conjunto da vida do espírito, para o passado e para o futuro, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, do berço ao túmulo, essas desigualdades se apagam. E ele reconhece que Deus não privilegiou nenhum dos seus filhos, com prejuízo para outros, não. E fez partes iguais para cada um, e não aplanou a estrada para uns mais do que para outros. Que aquele que é menos avançado na terra pode chegar antes, se trabalhar mais para seu aperfeiçoamento. Reconhece, enfim, que cada um só chega por seus esforços pessoais. Que o princípio da igualdade parece ser, assim, um princípio de justiça e uma lei da natureza, diante dos quais cai o orgulho do privilégio. Pois, meus amados, o aperfeiçoamento espiritual é conquistado mais facilmente com as experiências da vida física. A vida material, pela sabedoria divina, proporciona uma riqueza de diversidade, de gostos, de tendências, de cultura, de costumes, que nos auxilia na prática constante da caridade, do respeito mútuo e da fraternidade. É nessa diversidade, amados, que está a beleza da vida no plano físico, proporcionando assim inúmeras oportunidades de aprendizado. Mas apenas com sacrifícios e concessões mútuas será possível manter a harmonia e o bem comum. Portanto, o conhecimento e a prática das lições ensinadas por Jesus sobre a luz do Espiritismo conduzirão à extinção do egoísmo. Pois, segundo Fenelon, o Espiritismo bem compreendido faz ver as coisas de tão alto, que o sentimento de personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate, assim, necessariamente o egoísmo. E consoante o benfeitor Viana de Carvalho, o Espiritismo é uma doutrina de libertação da consciência e de direcionamento superior dos sentimentos humanos, meus amados. Então, com ela, com essa doutrina bendita e com o nosso esforço individual, adquiriremos as asas da sabedoria e do amor. Adquiriremos as asas da sabedoria e do amor e alcançaremos lindo voo às culminâncias celestiais, passando assim do egoísmo ao altruísmo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Eita, canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José, grande compositor aqui em Salvador, Bahia.
canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão?